o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanas ou pelo espinho da flor cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, borrou a letra triste do poeta. Só, correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu B.O. para a eternidade. Diz que homem não chora? Tá bom, falou. Não vai para grupo irmão, aí, Jesus chorou. Os versos de Pedro Paulo Soares Pereira, mais conhecido como Mano Brown, expressam bem a dor e o peso de uma lágrima, ou das lágrimas. Quando elas vêm, difícil segurar. Situações que enfrentamos e que nos levam a elas. Situações que poucos conhecem. Você tem ideia do fardo que a pessoa que está sentada à sua frente, ou atrás de você, ou ao seu lado, carrega? Olhamos para as pessoas e desconhecemos suas dores. A nossa vida está cada vez mais competitiva. A cada dia nós somos levados a tomar decisões para mantermos nossos empregos e assim sustentarmos nossas famílias. Tudo estaria calmo não fosse o fato de termos que gerenciar a vida profissional com os problemas pessoais e familiares. Chega uma hora em que ambos apertam e parece impossível resolver para que lado caminhar. Impossível. O que de impossível você tem enfrentado? É impossível dar atenção em casa por conta do trabalho na empresa? É impossível fazer meu marido ou minha esposa feliz? É impossível perdoar alguém? Hoje vamos compartilhar uma história onde existiu um impossível, que deixa todos esses que eu falei aqui, como diria a expressão popular, no chinelo. O impossível era vencer a morte. Acompanhe atentamente a leitura de João, capítulo 11. João 11, de 1 a 45. É uma leitura longa. Por se tratar de uma leitura longa, eu peço que você atente para a mesma. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar, fique à vontade. João 11, de 1 a 45. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Obrigado, Edson. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono.
Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Nós estamos a caminho de Jerusalém para a última semana de Jesus na terra. Antes de entrar em Jerusalém, Jesus estava na região da Pérea, ao norte de Jerusalém, do outro lado do rio Jordão. Ele havia sido rejeitado por alguns no lado judeu do rio Jordão e o atravessara por uma questão de segurança. Jesus estava distante de Betânia, da Judéia, um pequeno vilarejo ao lado de Jerusalém. Ele estava em outra cidade, também chamada Betânia, mas localizada nesta região, a região da Pérea. É nessa cidade que chega um mensageiro com a notícia para Jesus: Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo. Senhor, o seu amigo Lázaro está enfermo, está doente. Numa primeira leitura, esta frase pode não parecer tão incomum. Pessoas adoecem. E
com certa frequência. Não fosse pela resposta de Jesus, essa notícia seria recebida com uma certa preocupação, mas em seguida seria deixada de lado, a vida continuaria normalmente. Quantas notícias como esta nós levamos realmente a sério? Quantas pessoas conhecemos que estão doentes, não apenas física ou mentalmente, mas também espiritualmente? Quantas pessoas conhecemos que estão enfermas e necessitam de Jesus em suas vidas? Que tal nós sermos instrumentos para levar Jesus até elas? Continuando a história, Jesus responde que esta doença não seria para a morte de Lázaro e que isso estava acontecendo para que Deus revele o seu poder, revele a sua glória. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina, a natureza do Filho de Deus seria revelada. Nesta resposta, Jesus nos mostra que ele não vê o momento apenas. Ele não vê a questão momentânea, mas ele vê além. Neste caso, ele enxerga o que está após a doença. E após a doença, ele enxerga a morte. E ao enxergar a morte, ele enxerga a vida. Para quem ouviu, pode parecer que Jesus afirmava que Lázaro não morreria por conta da doença. Mas como nós acabamos de dizer, Jesus enxerga além da doença e da morte. Ao contrário do que seria comum, Jesus ainda permanece 2 dias em Betânia da Pérea após receber a notícia. E por que ainda 2 dias, ao invés de já sair em direção a Betânia da Judéia, que ficava a cerca de 3 dias de viagem de onde ele estava? Ora, se a doença e a morte de Lázaro seria revelado o poder glorioso de Deus, nada como dar o tempo necessário para que Deus mesmo atue da melhor forma, da melhor maneira. E é assim que Jesus faz. Ele ainda permanece por 2 dias aonde estava. Será que nós temos essa disposição de olhar além dos problemas, além das dificuldades? Quantos de nós exercita a sua fé a ponto de encarar os problemas da vida olhando além do que se vê à sua frente? Não seria mais fácil entregar-se aos problemas e ter que enfrentá-los? Deixa a vida me levar. O problema está aí, deixa que ele se vire. Mas não. Quem enxerga além dos problemas, vê que há esperança. E a nossa esperança é Cristo. Ele tem o melhor para nós. Voltando à história. Após 2 dias, Jesus decide que é hora de voltar para a Judéia. A primeira reação dos discípulos é de temor. Não fazia muito, 2 dias ou 3 atrás, eles haviam saído da região da Judéia, porque o povo queria apedrejá-los. E agora Jesus fala em voltar para lá. E o temor dos discípulos é rebatido com uma sentença enigmática, mas que para eles é de entendimento direto. É preciso trabalhar. Enquanto podemos, é preciso trabalhar para Deus. E para trabalhar é preciso estar disposto a caminhar a jornada de 12 horas diárias de trabalho, enquanto ainda temos luz para nos guiar. É interessante que alguns críticos olham para esta passagem, costumam dizer que o dia não tem 12 horas de dia claro, né? E de fato não tem, né? No inverno os dias são mais curtos, no verão os dias são mais longos. E de fato, se nós olharmos o nosso relógio, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, não dá 12 horas, né? No entanto, nós nos esquecemos que neste tempo a hora era calculada de maneira diferente. E por incrível que pareça, se convencionava dizer que da hora que o sol aparecia até a hora que o sol se punha, era um período de 12 horas. A hora não era precisa, a hora era relativa, né? Então quando se falava na hora terça, na hora nona, se falava 3 ou 9 horas após o nascimento do sol, isso não quer dizer que correram 60 minutos em 1 hora, né? E nem 60 segundos em 1 minuto, mas era distribuído neste espaço. Então era muito mais na percepção do mover do sol do que no tic-tac do relógio, que nem existia naquele tempo. Havia o relógio posteriormente de sol
que chega àquela região, mas ainda não era de conhecimento. Mas vamos voltar ao nosso texto, fechando o parênteses. Então, Jesus responde aos discípulos que é preciso trabalhar. É preciso caminhar a jornada de 12 horas diárias de trabalho enquanto ainda temos luz para nos guiar. Assim, Jesus lança aos discípulos a afirmação, primeiro não literal, mas depois literalmente, de que Lázaro havia morrido. E ao falar que Lázaro adormecia, Jesus não estava usando uma linguagem nova. As Escrituras registram no Antigo Testamento frequentemente esta comparação do sono com a morte. Gênesis 47:30, 2 Samuel 7:12, apenas para citar alguns exemplos. No Novo Testamento, Mateus faz uso desta linguagem, Atos dos Apóstolos faz uso dessa linguagem, 1 Tessalonicenses também. Logo, não seria difícil entender que Lázaro havia morrido, mas os discípulos ainda pensavam que ele estava repousando. E foi preciso Jesus dizer literalmente que Lázaro havia falecido. Tomé, ainda com ares de perseguição a fungar em seu cangote, conclama os demais a ir com Jesus e morrer com ele na Judéia. É interessante nós vermos isto acontecendo cerca de mais ou menos 15 dias antes da crucificação. Tomé conclamando para enfrentar a morte, o mesmo Tomé que 15 dias depois, junto com os outros discípulos, se ausentariam, abandonariam Jesus. Um traiu, um negou e os outros 10 abandonaram. Nós somos chamados a trabalhar pelo reino de Deus. Mas quantos de nós estamos dispostos a cumprir esta missão? Nós não precisamos largar os nossos empregos, nem fazermos cursos ou treinamentos para isso. Nós podemos trabalhar pelo reino de Deus onde estamos e com o conhecimento que temos. Trabalhamos para o reino testemunhando em atitudes, palavras, aquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. Na história, Tomé decide encarar o desafio de acompanhar Jesus, se necessário até o apedrejamento. Nós estamos dispostos a não concordar com aquilo que falam por aí e nos impõem como sendo certo para nós, mas a verdade nos afasta de Deus, como por exemplo, alguns conceitos deturpados do que é felicidade, do que é vida, do que é família, que entram nas nossas casas inocentemente por uma telenovela. Será que nós estamos dispostos a não concordar com isso tudo? Quem está disposto a discutir esse assunto com os amigos do trabalho? De dizer que é possível ter uma família feliz com Jesus no lar? Após cerca de 2 ou 3 dias de viagem, Jesus está próximo de Betânia da Judéia. Antes de entrar na vila, Jesus se encontra com uma das irmãs de Lázaro. O primeiro encontro de Jesus foi com Marta. Esta soube, talvez por alguém enviado pelo próprio Jesus, que não queria entrar até a casa de Marta e Maria, que o mestre estava próximo da cidade. E ao saber da notícia, Marta se levanta e corre em direção ao mestre. Maria, porém, fica em casa. Ao encontrar-se com Jesus, Marta despeja toda a sua angústia. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Um desabafo de desespero e envolto pela certeza de que somente uma pessoa podia ampará-la. Somente Jesus podia resolver aquela questão. E Jesus, compreendendo o desespero de Marta, antecipa-lhe o que ele veio fazer em Betânia. Marta, talvez envolvida com os sentimentos da perda do irmão e de se encontrar com o mestre, sua esperança, não consegue compreender que Jesus ressuscitaria Lázaro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ela responde. Sua afirmação revela sua incapacidade emocional de compreender que Jesus ressuscitaria seu irmão naquele dia, não apenas no último dia. Aí vem então uma das mais ricas afirmações dos evangelhos. Talvez a síntese daquilo que é a mensagem do evangelho.
Jesus vira-se para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E ao responder a esta pergunta, Marta nos dá o resumo daquilo que é o Evangelho. Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Para nós hoje, em 2017, afirmar isto, que Ele é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo, é até uma conclusão natural. Porque nós temos o testemunho dos apóstolos, o testemunho da igreja, o testemunho de gerações de cristãos que repetem o mesmo testemunho, nos afirmando que Ele é o Filho de Deus. Mas para Marta, ali, naquele momento histórico, essa não era uma afirmação fácil de se fazer. E somente quem conviveu e compreendeu a mensagem do Evangelho poderia dizer o que Marta disse. Vamos nos lembrar que esta Marta é aquela mesma Marta que Jesus chamou a atenção quando ela e Maria estavam em casa. E Marta estava preocupada com aquilo que todos nós nos preocupamos. Ou vai dizer que quando você recebe uma visita, você não está preocupado em assar um bolinho, né? Em fazer um cafezinho gostoso. Quem aqui não tem um tio ou uma tia, né? Que não deixa a gente ir embora sem tomar um cafezinho, sem comer um bolo, cafezinho passado na hora. Ela estava preocupada em receber bem Jesus. E ela estava incomodada porque a sua irmã não a estava ajudando. E no entanto, Jesus diz para ela: Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. E talvez ela tenha sido tão impactada por essa mensagem que quando dizem a ela que Jesus está chegando, ela não pensa duas vezes. Ela sai em direção a Jesus para se jogar aos pés do Mestre. Que transformação! Que transformação! E é da boca desta mulher, que muito provavelmente era a primogênita da sua casa, porque com exceção de João 11:1, todas as vezes que se faz referência a Marta, Maria e Lázaro, se faz referência nessa sequência: Marta, Maria e Lázaro. E numa sociedade machista, patriarcal, como era aquela naquele tempo, seria natural que se falasse Lázaro, Marta e Maria. Mas muito provavelmente era Marta quem exercia a liderança naquela casa. Ela era a responsável, ela era a irmã mais velha. E por isso ela sempre é mencionada em primeiro lugar. Mas é da afirmação de Marta que nos vem a síntese do Evangelho. E a afirmação de Jesus e essa declaração de fé de Marta, elas se complementam. Jesus é a ressurreição e a vida, ou seja, Ele é o único que nos dá a vida depois que ela não existe mais. Aí talvez a gente possa ressignificar a palavra vida. Semana passada, ouvi um testemunho lá na igreja de uma senhora que, ao completar os seus 90 e tantos anos, lhe perguntaram: e aí, irmã, como que é estar mais próximo da morte? E ela respondeu: não, como é estar mais próximo da vida. Porque eu não caminho para a morte, eu caminho para a vida que Jesus me dá e que Jesus nos dá. Quem é aquele que é capaz de vencer a morte, senão o Filho de Deus, o Messias? Mas como é difícil para nós crermos que Jesus é capaz de mudar a nossa realidade. Parece impossível que aquele problema se resolva. Parece impossível que a minha família viva feliz. Parece impossível que meu emprego seja justo. Parece.
Jesus pode transformar a realidade e tornar realidade tudo o que nos parece impossível. Ele veio para tornar possível o impossível, segundo a vontade dele, não a nossa. Você já confessou hoje que Jesus Cristo é o Messias? Você o confessa diariamente? Marta retira-se da presença de Jesus e chama a sua irmã. E ao sair de casa, Maria atrai os parentes, as pessoas que vieram de Jerusalém, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Betânia, para consolar as irmãs. Essas pessoas seriam testemunhas do milagre. E o encontro de Maria com Jesus se inicia com a mesma frase de Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando. Também com ela, os demais presentes. Jesus se comove, se aflige com as irmãs e com os que estão ali. Pede então para ir ao túmulo de Lázaro. E no caminho ele chora. E aí aqui a gente talvez precise recorrer ao original, ao texto grego, para a gente compreender o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. O verbo que o evangelista utiliza aqui, em todo o Novo Testamento, só ocorre aqui. Verbo edakrose. O verbo difere do verbo usado para descrever o choro de Marta e Maria, o verbo klaio. O choro de Jesus não foi um lamento por morte. O choro de Jesus não foi um lamento comovido, mas foi um profundo, e é isso que significa o termo grego utilizado, edakrose. Foi um choro profundo, um choro que sai da profundeza do corpo. Aquele choro que, quando nós choramos, as nossas pernas tremem e nós não aguentamos sequer ficar em pé. Um choro que mexe não só com o nosso emocional, mas com toda a nossa estrutura, com toda a nossa vida. E não é um choro de lamento, não é um choro comovido, mas é um choro de amor. Amor por Marta, amor por Maria, amor por Lázaro e por todos aqueles que estavam sofrendo. E por um instante, aqueles que ali estavam presenciam o amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs e se questionam se ele não poderia ter salvado Lázaro da morte. Mais uma vez, não conseguiam enxergar além do problema, enxergavam apenas o problema. Apenas o problema. Numa sociedade cada dia mais individualista, onde cada vez mais o que importa é o seu sucesso e os outros são concorrentes, será que nós temos chorado com os que choram? Será que temos nos importado com as pessoas e não com o que elas têm a oferecer? Será que temos olhado para os nossos colegas de trabalho como concorrentes ou como potenciais alvos da graça de Deus? O que temos feito para consolar o nosso próximo? Pode parecer loucura, mas as pessoas estão cada vez mais distantes de suas famílias, de seus sonhos e de Deus, e tudo por conta de uma rotina massacrante de ter que vencer, vencer, vencer e vencer. E eu me pergunto, que vitória é essa? Cujo preço é a separação da minha família, cujo preço é o distanciamento e a humilhação do próximo. Que vitória é esta? Você tem que ser o melhor sempre, em tudo. A pressão é alta. E aqueles que poderiam nos ajudar, nós olhamos como sendo nossos inimigos. E aqueles a quem nós deveríamos ajudar, ele que se vire. Eu faço a minha parte, eu cumpro a minha meta. Que vitória é esta que estão proclamando?
Nós não enxergamos além da necessidade de vencer. Não vemos que após as batalhas para a vitória pessoal, nós teremos uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Teremos nossas famílias, nossos relacionamentos arrebentados, esmagados, a custo e a preço do quê? É preciso mudar de atitude. E diante daquela cena, Jesus pede que tirem a pedra da frente do túmulo. E Marta, ainda tomada pela confusão de sentimentos, deixa-se envolver pela sua dor e diz para Jesus: Jesus, mas você tem certeza? O cheiro não vai estar nada bom. Já fazem 4 dias. Jesus então trata de chamar Marta de volta para a realidade. Eu não te disse que se você cresce, você veria? Quantas situações enfrentamos em que somos chamados a remover as pedras que impedem que Deus atue em nossas vidas? Que pedra está na sua frente agora? Inveja, mentira, um relacionamento quebrado por mágoas. É preciso remover as pedras. É nosso passo, é a nossa função. Resolver os problemas para crescer e deixar que Deus atue nas nossas vidas. Que pedra está te impedindo de seguir adiante? O que se segue então é uma oração onde Jesus afirma que Ele e o Pai estão unidos e que o Filho é enviado pelo Pai. E foi preciso Jesus orar em voz audível? Sim, foi. Assim ele afirma a todos os presentes que somente Ele, o Filho de Deus, poderia ser capaz de vencer a morte. Por vezes nós nos esquecemos disto. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Costumamos falar com Deus, pedir a Ele que mude nossas vidas, nossos relacionamentos, mas dificilmente louvamos e agradecemos por Jesus. Somente o Filho de Deus é capaz de nos dar a vida eterna. A nossa atitude deve ser servir a Deus e louvá-lo a todo instante por tão maravilhosa graça. Diante do túmulo, fechado, Jesus diz: removam a pedra. A pedra então é removida. E Jesus então solta um grito: Lázaro, vem para fora. O grito ecoa no ouvido e nos corações dos presentes. E aos poucos começa a sair Lázaro, envolto em panos e tiras. Jesus chama Lázaro da morte para a vida. Um dia, quando completou-se o tempo certo, predestinado por Deus, Jesus olhou para mim, para você e disse: Giovanni, vem para fora. Joraci, vem para fora. Elias, vem para fora. Ele chamou a cada um de nós pelo nome e nos tirou do túmulo que nossa existência significava e era, para uma nova vida. E hoje nós temos essa oportunidade. Sempre que enfrentamos situações em que parece não haver saída, nós devemos nos lembrar que Jesus já nos tirou da morte para a vida. Que os problemas que hoje nós enfrentamos não são capazes de nos deter diante do amor de Deus. Muitas pessoas tinham ido visitar Maria e viram o que Jesus tinha feito. Um dos últimos milagres de Jesus, um prenúncio do que haveria de acontecer em Jerusalém daqui a alguns dias, um testemunho da ação de Deus diante do impossível. O que nós temos feito para testemunhar o milagre da vida eterna? Como nós temos mostrado aos que convivem conosco que Deus é capaz de mudar a nossa realidade e a realidade de quem nele crê? A hora é agora, igreja, enquanto ainda temos a luz de Jesus a iluminar os nossos passos. Jesus é a ressurreição e a vida. E desta passagem da ressurreição de Lázaro, devemos reter esta afirmação:
Somente Jesus tem o poder de vencer o impossível. Ele venceu a morte e nos deu vida, uma nova vida, para que possamos viver de maneira digna, anunciando que o que antes nós vivíamos era morte, mas que o que Ele nos dá hoje é vida, e vida eterna. É tempo de anunciar que cremos no Deus dos impossíveis, aquele que dá vida onde antes havia morte. Talvez por muitas vezes você, tal qual nos versos com os quais eu iniciei o sermão, você tenha em seus olhos lágrimas com as quais você não consegue mais segurar, que pesam, e que você passa o dia inteiro represando, mas que quando você encosta a sua cabeça no travesseiro, elas rolam, e ao rolar, elas nos fazem lembrar da nossa pequenez, do quanto é ruim sofrer, do quanto a dor pela qual nós choramos nos aprisiona, do quanto a dor pela qual nós choramos nos impede de ver além do problema. Vamos abrir os nossos olhos, vamos derramar sim a lágrima, mas creia que Jesus é o único capaz de nos mostrar além dos nossos problemas. É tempo de anunciar que cremos no Deus dos impossíveis, aquele que dá vida onde antes havia morte. Igreja Presbiteriana Independente de São Carlos, vem, o Mestre está chamando. Vamos viver para servir a Deus hoje e sempre, e que Deus assim nos abençoe.